Seja para montar um novo computador ou para fazer upgrade de qualquer componente, um item é fundamental no seu PC e sem ele nada funciona. Nesse vídeo eu quero te falar sobre o que é placa-mãe e por que ela é tão importante. Bora comigo nessa? A placa-mãe não tem esse nome à toa. Isso porque ela une todos os componentes de um computador, como o processador, com memória RAM, o disco rígido e a placa gráfica, numa só rede sem fios. Para fazer isso, ela conta com caminhos que permitem a troca de informações entre processadores, memórias e placas, que são os soquetes, que se interligam a outras placas. Mas não é só isso. Ela também alimenta alguns periféricos do computador, com a energia que recebe da fonte do gabinete, interligando e alimentando todo o sistema. Se a gente fizer um paralelo com o nosso corpo, a placa-mãe é como se fosse o sistema nervoso, que opera a transmissão dos sinais pelos nervos e neurônios até os órgãos, que usam os sinais para fazer o corpo funcionar. E aí, a gente transporta para o computador. Pensa comigo, quando você dá um clique no seu mouse, a informação precisa ser transmitida para todos os componentes envolvidos nesse comando. E quem faz esse trabalho acontecer é a placa-mãe. Elas podem ser on-board ou off-board. As primeiras são aquelas que têm os componentes integrados à própria placa, conectados diretamente. O ponto ruim é que elas compartilham a mesma capacidade com as peças, o que prejudica o desempenho do computador. As off-board têm componentes independentes, que são conectados aos slots de expansão e funcionam por conta própria. A grande vantagem é garantir o alto desempenho, mas isso aumenta o preço. Quando você procura saber sobre as qualidades de um chipset de uma placa, você vai precisar conhecer alguns termos e tecnologias. Como assim? Conhecendo o chipset da placa, você sabe qual é o soquete, o suporte a que tipo de memórias, quantas portas USB ela oferece e por aí vai. As placas, pensadas para um público mais exigente, ou o gamer mesmo, precisam suportar hardware de ponta, como uma placa de vídeo rodando em paralelo e também aguentar overclock sem problemas. Então, elas têm construção com capacitores mais resistentes, feitos com material de mais qualidade e que no final são mais caras. Elas também têm uma grande quantidade de dissipadores de calor e chipsets de mais qualidade. Outro aspecto fundamental da placa-mãe é o seu soquete. Tá, mas o que é isso? É o slot horizontal onde é instalado o processador do seu computador. Toda placa-mãe conta com um, mas cada geração de processadores exige um tipo específico de soquete. Então, dá para saber a capacidade da sua placa e a compatibilidade com as novas tecnologias do seu computador a partir do soquete da sua placa. Fora o soquete, a placa-mãe também carrega diversos recursos. Tem modelos com saída de vídeo, que no caso indicam que a placa possui processador gráfico embutido, usando a capacidade gráfica do próprio chip e não uma placa de vídeo externa. Elas também trazem porta de conexão, como Ethernet, Wi-Fi e Bluetooth. E isso vale até mesmo para modelos de entrada, que nesses casos utilizam controladores próprios. Por mais que muita gente pense primeiro no processador e na memória como fundamentais para a decisão de compra e acabe esquecendo da placa-mãe, eu preciso lembrar que essa placa é fundamental no seu sistema. Um computador de entrada pode abrir mão de algumas tecnologias para diminuir os custos, mas se você precisa do máximo de desempenho para jogar, vai precisar de um PC mais exigente. E aí, a escolha da placa tem que ser uma das prioridades. E aí, o que você leva em conta na hora de escolher sua placa-mãe? Me conta! Esse é o Game On Ultra, eu sou Dante Batista e te espero nos próximos vídeos. Um grande abraço!